Sejam muito bem-vindos ao nosso próximo episódio de um podcast incrível com tema mais voltado hoje, especificamente na área da advocacia, área jurídica e principalmente no direito de saúde. A gente vai conversar hoje com o Dr. Douglas Turbay e doutora Amanda Rios. Prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso, Gui. Prazer é meu. O currículo é bem extenso, então eu prefiro aqui que vocês se apresentem aqui pra gente, para entender um pouco mais a trajetória. Eu vou perguntar pro Dr. Douglas primeiro, me conta aí sua trajetória aí no ambiente jurídico. Eu sei que você, já vou dar um spoiler, né, que você entrou primeiro na matemática, teve um outro área assim, aí foi parar no direito. Conta isso um pouquinho. É verdade. Gui, primeiro, obrigado pela oportunidade. É um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando esse momento com você também. A trajetória no direito foi um enorme acaso, ou então, assim, Deus agindo, porque realmente, desde muito novinho, eu sempre fui apaixonado por exatas. Sou de exatas, correndo na veia, e Que você não vê doideira. muito advogado falando que é de Não. exatas, né? E aí, assim, lá para os 13, 14 anos, eu estava trabalhando, dando aula de particular de matemática. Que E isso. fui 13, 14, 15, eu tinha um monte de aluno dando aula particular de matemática para um monte de gente. Quando eu fiz o vestibular com 16 anos, eu falei, não tem outra opção, é matemática. E aí fui fazer a faculdade de matemática na UFES, também comecei a fazer faculdade, passei no primeiro curso, primeiro vestibular que teve de matemática do IFES, vocês vão procurar aí, pode procurar no Google, tá lá meu nome, primeira turma de matemática do O IFES. cara é inteligente. Não é isso não, porque não é pra isso não. De número, matemática sempre foi um problema da maioria dos nós brasileiros, inclusive dos advogados. Mas aí isso me fez ir para essa área que eu tinha certeza que seria a minha profissão da vida. No meio do caminho, o meu tio tem uma empresa que é o Shopping Jurídico. Pode procurar o Shopping Jurídico aí, que é a melhor empresa até hoje na área de gestão. Meu tio e minha prima, eles chefiam essa empresa e a área de Legal gestão... One, né? O Legal Legal One, One. exatamente. O melhor sistema de Melhor gestão. plataforma, Que de é fato. tão bom, eu vou te falar, que assim que eu montei meu escritório, eu não pensei duas vezes, contratei o Legal One, a gente tem o Legal One lá, a gente vai falar também sobre isso. Eu já por aqui. perdi prazo quando eu não tinha esse sistema, mas depois do Legal One... Resolveu, nunca não mais resolveu? fizeram. É isso. E aí, quando eu entrei efetivamente nesse escritório para ser meu primeiro emprego, sabe? Eu quero fazer alguma coisa, não tinha dinheiro. Aí eu comecei a fazer a faculdade e trabalhar meu expediente. E então me deparei com o direito. Quando eu enxerguei o direito, o que era, as possibilidades, eu falei, caraca, isso é sensacional. Será que não é o direito? E aí, num passar de tempo, eu decidi que trancar minha faculdade. Me formei em mecânica nesse meio tempo também, Meu Deus. mas fui pro direito. Terapia E fui em fazer dia? direito. Terapia em dia. E aí fui fazer direito, que foi uma experiência sensacional. Logo que eu entrei no direito, entendi o que era a advocacia em si, falei, não, é isso que eu vou fazer. Não tem outro caminho, eu quero ser advogado e quero ser um empreendedor na advocacia. Qual é o que Já eu preciso... entrou no curso do direito com a pensando cabeça nisso. de empreendedor? Sim. É por causa do seu tio, já tinha uma família. Exatamente. E eu Outro falei assim, patamar. eu quero empreender na advocacia. Como eu vou fazer? Não sei, preciso aqui pensar, planejar, roteirizar as coisas, apesar da vida não ser muito roteirizável, né? Não ser exatamente aquela estrutura básica, fui fazendo isso. E aí, lá em 2015, eu terminei a faculdade ali, me formei. E não teve problema com economia e nem direito das Não. sucessões para partilhar bem o dinheiro, Nada, né? Eu nada. tive problema na faculdade com isso, Amanda. Nada, inclusive Economia sucessões. e sucessões. Não conseguia partilhar móvel. Eu falei, mas eu escolhi direito para fugir de número de matemática exatas. Então, para você foi tranquilo. Inclusive, família e sucessões ali, né? Minha primeira pós-graduação, tinha a primeira que ser, especialização, e depois eu vim para o consumidor. Hoje, nosso escritório, ele basicamente cuida dessas áreas, tem como pilares de atuação o direito de família e sucessões e o direito do consumidor, que lá na frente acabou se tornando, hoje, basicamente, é o nicho de sustentação do nosso escritório. E aí a gente percebe, não sei se você que está assistindo também conhece um pouco do direito, a gente percebe que o direito é um universo. E aí, quanto mais a gente estuda, parece, meu Deus, dá para eu nichar só nisso, porque a gente está num Brasil com 220 milhões de pessoas, com 200 milhões de problemas também, e a gente percebe que cada vez mais a advocacia precisa se especializar, precisa nichar, e obviamente,
eu migrei pro direito e não... tem cliente, vou te interromper, porque eu fiquei conta. curioso nesse gancho aí. Tem cliente para todo mundo, na sua percepção? Porque com certeza. É uma população muito grande, mas ao mesmo tempo também faculdade de direito em cada esquina, advogados formando o tempo todo. Verdade. Assim, eu não torno isso romântico, Gui, mas é fato que a gente consegue construir um diferencial desde o atendimento até o foco das pessoas que a gente busca, entender um pouquinho do público-alvo, sabe? Uhum. A pessoa com que você se comunica, o direito que você consegue fazer, a ponte que você consegue construir e, basicamente, quando você enxerga o direito, não como um método de obtenção de lucro puro e simples, apesar de ser, mas como um propósito, eu acho que essa chave vira. Você não atende mais a pessoa simplesmente para fechar um contrato. Você atende porque você vai tranquilizar a pessoa. Eu, por exemplo, sempre fui apaixonado por cuidar de pessoas. É um lado humano, né? Que eu gosto muito. Então, assim, o momento do luto que a gente pega nos inventários, a gente trata as pessoas. O momento do divórcio, que é uma ruptura abrupta na vida das pessoas, a gente acaba também cuidando das pessoas. Então, nesse sentido, o direito me mostrou ali, uniu muito ao meu propósito. E para terminar essa via, eu me formei também em teologia no meio do caminho. Você tem quantas vidas? Tipo gato, 7 vidas? E essas são as minhas formações. Hoje, como eu disse, eu sou sócio do escritório Turbai Advogados. A gente atua basicamente nas áreas que eu disse. E estou como presidente da comissão de empreendedorismo da OAB Vila Velha, tocando alguns projetos realmente que promovem essa transformação e esse impacto na vida de jovens advogados, por exemplo, Jovem Mentorado, que foi um projeto cuidado por mim e por outros colegas também, Natan, Juliana, Thaisa, que a gente teve a oportunidade de levar ao jovem advogado o que é advocacia, como a gente quebra objeções. Inclusive, a nossa comissão de empreendedorismo tem uma reunião periódica só para ajudar um ao outro ali, como tem quebrado objeções para fechar contrato, como atingir novos clientes, como alcançar novas pessoas. Então, assim, é um olhar que eu tenho há muito tempo e que a gente tem conseguido compartilhar na advocacia e na vida. Bom, falei muito, né, gente? Mas é fato que, assim, a gente tem vivenciado dias de propósito no escritório e nesse cenário a gente acabou unindo propósito também com a doutora Amanda, que é uma composição de time fantástico que acabou agregando muito valor a um bem mais precioso que nós temos, que é a vida. Ela hoje cuida de uma parte sensacional do escritório, que é a advocacia consumerista vinculada ao direito à saúde. Então, ela vai se apresentar aqui para vocês. E, assim, hoje o nosso propósito é mostrar também muitos dos monstros que a gente cria sobre o acesso à justiça e que, na verdade, são maneiras simples da gente cuidar da nossa própria vida, buscando de quem deve, de fato, fornecer o direito pra gente. Às vezes a gente não tem esse alcance. Bacana. Quem é, então, a doutora Amanda Rios? Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, a minha trajetória é meio tumultuada, não é tão rico o currículo igual do Dr. Douglas, não. Mas... Estamos construindo, a gente chega lá, né? Porque também não dá para comparar com ele, né? Teologia, matemática, mecânica... É outro patamar. Então, eu iniciei minha trajetória estudando para fazer medicina. Queria ser médica. Eu tô dizendo pra você. Por essa você não esperava. Não esperava. Tem cara Queria ser médica, sempre fui apaixonada pela área da saúde, mas não rolou. Tentei por 4 anos, não deu certo. E aí chegou o momento que eu falei, não, chega, pra mim deu. Vou pra um outro ramo, pra outra área. E aí eu comecei a pensar, vou pra que área? Vou fazer o quê? Sempre foi meu sonho ser médica. E aí, sempre foi o sonho do meu pai ser advogado. Na verdade, ser desembargador. E aí eu falei, acho que eu vou abraçar esse sonho. Não para ser desembargadora, mas para ir para a área do direito. Vai que é um caminho a ser seguido. E aí foi quando eu iniciei na faculdade de Direito e me apaixonei. A gente sabe que na teoria tudo é lindo, maravilhoso. Na prática é muito diferente. Mas foi quando eu me apaixonei e falei, é o direito que eu quero fazer, eu quero ser... Você apaixonou em que exatamente? Porque na medicina você obviamente já tinha uma paixão por essa área de saúde. Sim. Só que na nossa faculdade a gente não vê muito essa parte de direito de saúde, né? Verdade. Não. Infelizmente a gente não tem isso. Então qual foi a parte ali do direito que te pegou ali? Na verdade, a minha paixão era direito penal, que não tem nada a ver com a área que eu atuo. Gostei mais de você agora, como criminalista. Só que penal não é pra mim.
Não é minha área, não. Tudo bem, deixa pra mim. Pode Mas- mandar. Pronto. Parceria feita em mesa, hein? Na frente de vocês. Network é isso. Mas eu gostava dessa área da mediação, de Uhum. ajudar as pessoas a resolver as dores que elas Uhum. tinham. Isso me cativava muito. Resolvi o seu problema. Exatamente. E aí, quando eu saí da faculdade, eu fiz o que muitos jovens advogados fazem, que foi ir para a área consumerista e trabalhista, que é uma área Uhum. que tem um nicho grande, muita gente precisa. Então, eu falei, é isso que eu vou fazer. Atuei um tempo como autônoma, uma advogada consumerista e trabalhista, mas no início da advocacia é mais espinho do que flores, né? Uhum. E aí não tava rolando, as coisas não estavam fluindo muito, tentei abrir um escritório, uma sociedade que não deu certo. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí nesse meio tempo casei, engravidei, aí dei uma pausa na vida profissional. Viveu a maternidade. Exatamente. Fez especialização? Fiz mais pra frente, né? Mais pra frente. E aí, né? quando meu filho fez 8 meses, eu falei, não, agora eu vou ingressar na vida profissional com tudo. E aí, eu voltei a atuar, mas não estava fluindo. Foi quando eu recebi o convite para eu ser advogada de um escritório que atuava na área de direito da saúde, que defendia os planos de saúde. Pasmem. Olha isso. Estive Olha o do outro propósito, lado da Olha aí, mesa. Gui. Olha aí, Gui. Na verdade, você não foi convidada. Eu sei que eu vi que teve processo seletivo, vários inscritos, e você foi a escolhida. Escolhido. Fui Que é muito escolhida. melhor do que uma convidada. Você passou, ficou à frente. Né? Exatamente. O perfil E aí- encaixou. O meu perfil se encaixou, eu falei, bom, agora eu vou me especializar na área. Comecei a fazer vários cursos voltados para a área e me apaixonei, assim, de maneira O inexplicável. curso você fez depois de se vincular ao escritório? Eu comecei a fazer antes por conta Já de... tinha uma noção. Exatamente. Eu Uhum. falei, talvez seja uma área que eu gosto. E conversando com... Meu filho faz muita fisioterapia respiratória, porque ele tem problemas de asma e tudo mais. Uhum. E aí a fisioterapeuta falou que era muito carente essa área de advogado na área de direito da saúde. Eu falei, Uhum. bom, estudei para medicina, talvez seja uma luz no fim do túnel. E aí eu comecei a fazer o curso, mas eu não dei sequência. E quando eu entrei no escritório, eu falei, não, agora eu preciso me especializar, porque é minha vida profissional que tá em jogo. Você que quis ou o Dr. Douglas que falou? Você só vai continuar aqui se fizer essa especialização. Ei, na verdade, isso foi antes do Antes. escritório. Foi Ah. antes Ela do entrou no escritório antes do nosso, defendendo os planos de saúde. Estando Entendi. do outro lado da mesa. E aí foi quando eu vi as teses que os planos de saúde usavam para fazer as defesas. Uhum. E eu ficava assim, não, gente, pelo amor de Deus. Quase assim, tem eu não quero condição, fazer isso. Eu não... não quero fazer isso. Umas Digitava uma teses, contestação chorando. tipo isso, eu saía do escritório arrasada. Eu falava, não é possível que a gente tá negando um tratamento desse porte pro E paciente. aí você fazia, eu lembrei de um caso meu, que eu trabalhei no Ministério Público também, fazia as peças do promotor de justiça, ele falou, condena esse cara. Eu falei, não. Eu tava muito inspirado já na defesa e era um crime que eu achava que ele não merecia, que ele realmente, né, tinha toda uma questão de legítima defesa ali. Eu falei, não vou. Aí ele, como assim não? Eu falei, não. Eu achei que ia ser demitido, mas ele gostou de me ouvir depois dos meus argumentos. É isso. Então é isso, quando tá dentro da gente, né, incomoda. Exatamente. E aí eu sempre ficava com aquela coisa incomodando. Foi quando o Dr. Douglas divulgou que ele precisava de um braço a mais no escritório dele. E aí eu ouvi falar muito bem dele, que ele é um cara incrível, com um coração gigante, que é um mentor para Olha jovens só, advogados. Olha só. E assim, sem puxa-saquismo, eu falei, vou Eu lá só não vou conhecer. falar que você tá puxando o saco porque trabalha com ele, porque é verdade. Né? Ah, É verdade, olha é só. verdade. E, gente, olha só, vocês já conhecem a característica do Gui. Pro Gui falar que é verdade, tem que ser verdade, hein? Não é. Me ajuda. Eu sou muito sincero. Se não for pra elogiar, eu É fico verdade, quieto. Não é falo mal, mas verdade. fico quieto. E aí eu fui conversar com o Dr. Douglas, e aí falei assim, Douglas, eu preciso estar do outro lado da mesa. Não tá dando, não tá rolando. Meu propósito é outro. Sabe aquela coisa de você nunca saber qual que é seu propósito e de repente você ter Ah, veio aquela um luz, insight. assim. Esse é o meu propósito. É isso que eu quero fazer pra minha vida. E eu já tava me especializando, vários cursos e tudo, imersões. Falei, não, é isso que eu quero. E aí foi quando eu conversei com o pessoal do escritório. E o pessoal super gente boa, né? Não é só o Douglas, a Tainá também é sócia. A Tainá é sócia, Cara, né? é sócia, Pessoa incrível, eu trabalhei com ela no GAECO.
Olha e fui só. reencontrar depois de tantos anos ali no escritório. vendo? Nada é por acaso, as coisas vão Nada se é por encaixando. acaso, vão se encaixando. E aí eu fui para compor o time do escritório Turbay, numa Exato. cadeira de Direito da Saúde. E assim, foi num momento que a gente realmente procurava muito para que área a gente pode olhar mais, olhar com cuidado, porque hoje a gente está bem estruturado no direito de família e sucessões e no direito consumidor voltado para a companhia aérea, porque é onde eu mais produzo conteúdo também. O escritório fala muito sobre isso, a gente tem muitas demandas sobre isso. Só que o direito da saúde eu sempre tive um olhar especial para ele. E de uns tempos para cá, isso foi ficando mais latente. Na nossa rotina de reuniões lá do escritório, conversava muito com a Tainá, eu falei, cara, esse braço a gente podia muito ter alguém bem especialista, bem nichado para isso, porque as pessoas precisam disso o tempo inteiro. Por N fatores. É vida. Tá na Constituição Federal. Exato. É o direito à vida. Eu lembro muito de um caso que uma família muito humilde procurou a gente porque a avó daquela família ali, a matriarca da família, estava precisando de um leito e não tinha leito, e a gente conseguiu o hospital particular por meio de uma medida, e ela conseguiu ser internada no hospital particular por causa de um processo que a gente ingressou, e aí ela, depois de uns 2 meses mais ou menos, faleceu. E aí eu recebi essa notícia com muito pesar, só que a família dela falou assim, doutor, o senhor não tem noção de como ela passou esses 60 dias. A gente só tem a agradecer. A gente não tem um A pra falar de nada, porque vocês deram dignidade no fim da vida da minha mãe. Então, assim, isso sempre pulsou muito, sempre foi muito latente, e quando a gente pensava em propósito na advocacia, a gente falou, não, a gente precisa olhar, precisa buscar com mais carinho e cautela essa área, e aí veio essa união de propósitos de fato. Eu falei, olha, eu não tô trazendo você aqui para trabalhar só no escritório, não, eu quero que você seja chefe do time. Eu quero, assim, ter uma estrutura gigante na área de direito de saúde. Chegou chegando. Não, é verdade. Eu falei, vambora. Aí ela falou, bora. É, confiança e no seu trabalho. Exato. E é uma matéria muito importante, né, gente? Assim, a gente vê que nos escritórios, eu não vejo muitos especialistas nessa área, sendo que é uma área extremamente importante. E vou dizer até um pouco perigosa, porque se tem um motivo de urgência aí de internação que não tá conseguindo, aí você vai fazer uma liminar para conseguir. E se você fizer uma peça errada, se você despachar errado? Exatamente. Às vezes a gente olha pro advogado consumerista e acha que ele é meio que um clínico geral. A gente meio que subjuga porque é uma matéria muito simples. Só que se a gente cuida de maneira detida, a gente começa a entender que a ANS é um portal que a gente precisa estudar com muito afinco, não é simplesmente ficar ali nas bases, no raso do CDC, a gente precisa se aprofundar de fato, e cada área é uma área diferente. Como eu disse, a gente cuidando de companhia aérea, a gente pega as resoluções lá da ANAC, destrincha, a gente entende o que acontece se o voo atrasa 2, 4 horas, mais de 4 horas, a gente entende se uma bagagem é extraviada, o nível de suporte que a empresa precisa dar, porque a gente não está vendo isso no CDC, a gente está vendo isso na prática, nas análises de resolução, nas análises de legislações aeroportuárias específicas, e era isso que a Amanda trouxe, assim, com brilho nos olhos, falando sobre ajudar alguns projetos também, auxiliar de maneira voluntária, então assim, tudo isso casou tão bem. Olha a medicina aí, doutor. Que é exatamente, que a medicina não foi em vão, a busca pela medicina não foi em vão. E a gente hoje tem diversas demandas nessa área, apesar do curto espaço de tempo que a Amanda veio compor nosso time e chefiar essa parte no escritório também. Mas a gente tem visto já muitas demandas sendo tratadas, demandas que eu nunca pegaria se eu não fosse especialista como a Amanda é. Por exemplo? Vou te dar um exemplo que tá aqui, ó, na ponta da língua, que é uma questão de violação a uma moça que tinha acabado de perder o bebê. A Amanda pode falar com muito mais propriedade, mas foi algo bem chocante, assim, pelo menos para mim, ao ler o caso, ao ouvir a narrativa, que ela falou, isso aqui é isso, e começou a falar sobre teses do que poderia acontecer a partir da análise do caso concreto. A Amanda pode até falar um pouquinho mais sobre essa situação, mas assim, as violações ao direito que estavam estampadas no caso chegavam a chocar. Vou te dar um exemplo básico, para a gente até pegar umas causas que a galera está mais acostumada a ver e falar um pouquinho dessas teses, mas
esse caso especificamente, ela tinha acabado de ter um aborto espontâneo e ela foi colocada num centro de maternidade, onde outras pessoas estavam tendo a luz, para ela ser tratada. Ela perdeu o bebê e estava tendo contato com mulheres que estavam ganhando um bebê. Exato, e não colocaram ela no nicho num ambiente específico para tratar o trauma que ela tinha acabado de sofrer. Eles queriam piorar o emocional da... Exatamente, e assim, eu fiquei impactado e a Amanda prontamente atendeu, a doutora Amanda acabou cuidando muito daquela família que, claro, é sempre muito grata, o retorno é sempre muito positivo, é um processo que ainda está em andamento. Mas em breve a gente volta aqui também para contar desfechos das ações que a gente falar por aqui. Vou acompanhar, depois me passa o número do PJ. Já. Mas assim, várias teses, né, Amanda, a gente consegue estruturar muito bem por conta do direito da saúde. Mas num caso desse, por exemplo, isso aconteceu e, querendo ou não, para a família procurar, são coisas rápidas. Como que acham vocês? Como que vocês fazem para trabalhar rápido, para tirar ela dali no momento e num ambiente adequado? Como que funcionou esse início de contato com o cliente, por exemplo, nessa causa? Então, nesse caso em específico, ela procurou a gente depois que tudo aconteceu. Mas é porque tiveram reflexos psicológicos nela. Por exemplo, ela não consegue engravidar por medo de tudo que ela passou, tem medo de perder o bebê, o tem que já passar era ruim, por piorou, tudo de novo. Exatamente. Tem que fazer acompanhamento psicológico com medicamentos fortíssimos, consequências de um despreparo do hospital, de uma equipe hospitalar que não estava preparada para aquela situação. Porque nesse caso também poderia, se tivessem procurado vocês, na hora que aconteceu isso, a família entrou em contato, poderia ver uma liminar para tirá-la dali? Com certeza. Entendi. E só pegando o gancho, Gui, uma coisa que as pessoas precisam muito entender é a importância do advogado especialista na área da saúde. Porque se você pega um advogado generalista, ele não vai saber ir exatamente no foco para resolver o problema. Então, às vezes, é uma situação que precisa de resolução rápida, que precisa de uma tese rápida para você conseguir uma liminar que custa a vida do paciente. Então, se você pega um generalista que trata aquilo de uma forma como trataria qualquer outro caso consumerista, é um pouco delicado. São documentos que precisam de informações muito precisas. Exatamente. E assim, essas informações tão precisas, a gente vê o reflexo de fato na liminar e na sentença. A gente tem uma tese que a gente estruturou mais recentemente para atender uma série de pacientes de neurologia. E é o uso de Botox para o tratamento de cefaleia crônica. Então, quando você pensa, você que está aí assistindo a gente também, pensa em Botox, você pensa em quê? Estética. Sim. E aí, se o juiz não entende exatamente o pedido, porque ele vai ler Botox e vai vincular a estética. O juiz, ele conhece o direito, ele não conhece a prática, ele não conhece a medicina. Ele nem quer conhecer, né? Olha, Gui. Não, a maioria, não, gente, mas é porque é aqui... muita coisa pra cabeça de um juiz só. Mas então a gente precisa destrinchar. E o relatório médico bem estruturado é fundamental. E aí, a gente trocando ideia, a gente fez um escopo de atendimento. E a Amanda falou, preciso disso aqui no relatório médico. E a gente consegue se comunicar com uma fluidez e busca e consegue essas liminares no sentido do que tem no relatório. Porque um médico especialista demonstrou que o Botox não era estético, que tinha... A pessoa já vinha... Vou te dar um exemplo de uma tese que a gente ganhou recentemente, que foi bem inusitada para mim. Um tratamento neurológico que prescrevia bariátrica. Aí você pergunta, qual é o sentido disso? Mas tem total sentido. Mas não, sabe qual era o sentido principal? A dosagem da medicação não fazia o efeito necessário por conta da quantidade de massa corpórea. Era algo muito específico. Eu nunca ia pensar isso. Eu ia pensar que, né, eu tenho parentes, amigas que fizeram bariátrica, mas pra mim a questão atinge o neurológico na questão emocional primeiro. Porque quer emagrecer e não consegue. Então, você fica abalado emocionalmente, né? E aí, com um relatório muito bem estruturado, a gente conseguiu uma liminar para que a nossa cliente fizesse o procedimento. E não só o procedimento, mas também todas as reparadoras. Que se você não tem um relatório bem estruturado, analisado e validado por um advogado especialista, como a doutora Amanda, a gente não tem como enxergar e conseguir as reparadoras. Sim. Por exemplo, reparadora a gente pega e já pensa em quê? Estética. Sim. Né? E nesse caso não seria estética, né, doutora? Não, as reparadoras elas fazem parte do tratamento do ciclo da obesidade.
O ciclo da obesidade, ele vem ali, a pessoa é obesa, ela precisa fazer a bariátrica, porque ela não consegue emagrecer, já tentou todas as formas e não consegue a bariátrica, é a única solução. E aí, depois, ela começa a emagrecer, tem uma perda muito drástica de massa, e as peles começam a ficar penduradas mesmo. Então, assim, tem a questão psicológica, tem questão de feridas por excesso de pele, tem todo um contexto envolvido. Então, se no relatório médico não tiver bem descrito o porquê daquelas reparadoras, o juiz vai negar. E o plano de saúde vai cair em cima dizendo, não, a estética não vou autorizar. Então, por isso que é bom especialista para acompanhar até o laudo médico. Exatamente. E, geralmente, os planos de saúde, eles só autorizam 2 reparadoras, que é a abdominoplastia em forma de avental, e o silicone, mas na verdade eles precisam custear tudo, inclusive os materiais, meias, cintas, tudo, drenagens, tudo tem que estar incluso no custeio do plano de saúde e muita gente não sabe disso. E fora do plano de saúde, o SUS? Pelo SUS a gente também consegue. Também. No SUS tudo é mais moroso, né? Inclusive porque eles têm prazo dobrado na justiça, mas também consegue. O plano de saúde a gente foca um pouco porque a resolução ela é mais rápida por ser uma empresa privada e tudo mais. Mas consegue tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde. Agora me ocorreu até aqui um insight de uma pergunta que eu queria fazer para você na mesa, que eu não fiz nem no escritório, mas porque me deu aqui interesse. Continuação do processo seletivo, vamos ver. Me explica aqui um negócio. Ai, a gente fala de reparadora por consequência da bariátrica, porque é um emagrecimento óbvio e com intervenção cirúrgica. Mas é possível também reparadora, por exemplo, para quem usa Mounjaro, Ozempic, são os remédios que estão aí bem altos. É possível, inclusive... Até o tratamento dessas medicações. Dá para requerer o Mounjaro judicialmente. Porque ao contrário dessa febre que se instaurou de que Mounjaro é estética para emagrecer, de fato, tem muita gente que usa só para estética. Mas o Mounjaro, ele é um medicamento que ele foi criado para a resolução da obesidade, para as pessoas que têm dificuldade de emagrecer, obesidade grave, para aquelas que têm algum tipo de intolerância à insulina, por exemplo, e para quem tem tendência a diabetes tipo 2. Então, o Mounjaro ele é um medicamento muito mais amplo do que está sendo divulgado, né? Eu vou usar Mounjaro para emagrecer, mas porque muita gente passou a usar isso nesse sentido, né? Isso acaba atrapalhando até a divulgação e até a própria compra do remédio, porque eu vejo que insulina, algumas pessoas usavam insulina também para emagrecer. Sim. O meu cachorro é diabético, quando eu ia comprar para ele, acabava nas farmácias, porque tava muita gente comprando insulina para emagrecer. Exatamente. E é por isso a importância do relatório médico, que inclusive não é a mesma coisa do que laudo. Muita gente confunde. Relatório médico é uma coisa detalhada, onde vai ter o histórico do paciente, o CID da doença que ele tem, vai ter ali constando por que ele precisa daquele medicamento, ou ele precisa daquela reparadora, quais as consequências se não conseguir aquele tratamento. Então, tudo isso num relatório médico bem embasado, chega pro juiz, o juiz fala, realmente, não é só estético. Só tem isso e pronto. O laudo geralmente só tem a doença. Tem ali os dados do paciente. Nunca vai ser suficiente ali para um juiz tomar uma decisão base de um Nunca vai laudo. ser suficiente. Vai ser sempre muito superficial. E um impasse muito grande que a gente tem são médicos que não gostam de fazer um relatório médico bem embasado. Tem paciente que chega e fala assim, doutora, mas o meu médico não quer fazer com tudo que a senhora pediu. Por quê? Isso é medo de alguma coisa estar o nome dele vinculado à judicial? Muitas vezes medo de ter algum tipo de repreensão dos planos de saúde, porque a maioria das ações são contra planos de saúde. Sim. E outros por preguiça, porque vai tomar muito tempo, porque não quer. E aí eu oriento, troca de médico. Porque você precisa. Se não tiver o relatório médico, não consegue precisa de competência mesmo. só deles, né? Exatamente. Exato. E assim, na teoria, o médico ele não pode se negar a dar um relatório médico completo, mas na prática... Então agora você pode falar, se ele não quiser, eu vou processar o médico. Vamos processar o médico. Tem uma outra medicação que tem sido muito recorrente também, que é a busca pelo Spravato, né? Sim. Esse eu não conheço. A doutora Amanda pode falar com muito mais propriedade, mas é uma tese muito importante que alcança praticamente, 90% da população. E me explica aí também pro Gu e pro pessoal de casa que essa tese tão importante, do que se trata. O Spravato, ele é um medicamento que ele é inalatório, spray nasal,
e é usado no combate à depressão grave, quando a pessoa tem tendência a suicídio. E a gente sabe que a sociedade, ela tá muito doente. Muita gente com depressão. Mas só quando é grave, porque depressão, né, ansiedade tá forte, Sim, assim. para o Spravato ser autorizado, precisa ter tentado outros tratamentos, porque ele tem algumas consequências, alguns efeitos colaterais, e ele é considerado off-label, que inclusive é a principal tese dos planos de saúde para negativa. O que é um medicamento off-label? É aquele que ainda não tem comprovação científica de que ele funciona. E a Anvisa? A Anvisa, ela já liberou, porque tem comprovação prática de que o medicamento funciona. Faltam estudos? O que falta? É porque ainda não tem comprovação científica. É um medicamento em estudo. Ele é usado para uma coisa. Ele foi criado para uma coisa que não tem nada a ver com a depressão grave. Só que alguns médicos começaram a perceber que os tratamentos não estavam funcionando, os tratamentos padrões. E aí, alguém teve um insight, falou, vamos tentar o Spravato. Pegaram o Spravato e começaram a testar para ver se funcionava. E perceberam que sim, que tinha uma resposta muito boa do organismo. Tanto que já tem jurisprudência, julgados. Quando você entra com a liminar bem embasada, com toda a documentação necessária, com relatório completinho, com relatório como você falou, completo, solicitando o Spravato, já autoriza. Eu percebi essa importância da especialização em direito médico de saúde. Eu lembrei agora, vocês estavam comentando isso, está sendo bem enriquecedor até para mim, acho que para a galera de casa todo mundo vai ser, mas eu lembrei de um caso familiar que eu precisei, que uma tia minha estava com câncer no pulmão, e a médica falou que só um medicamento, Nivolum, alguma coisa assim, com N, ia praticamente ajudar muito no tratamento dela, muito mesmo. E o remédio era 30 mil. E ela ia ter que tomar todo mês. E aí me contrataram assim, né? Família, vamos ajudar, E aí eu precisei de um tempo para estudar. Exato, às vezes poderia o tempo até ter achado outro advogado, mas claro, acho que a condição financeira, né, não tava, então não achou. E aí eu tive que, nas madrugadas, perdi um tempo, assim, que não era minha especialidade, mas eu tive que estudar, e que se já tivesse um especialista ali, já bati o martelo. Como eu disse em outras ocasiões também, a medicação de alto custo é um tema repetitivo lá nas buscas pelo escritório também. E você quer falar um pouquinho sobre o medicamento de alto custo? Porque realmente é algo que a gente vê muito. E acontece o tempo muito todo. E acontece o tempo todo, é fato. A principal pergunta dos pacientes, quando eles querem saber se tem ou não tem que custear o medicamento de alto custo, é quando um medicamento é considerado de alto custo. Essa é, assim, dúvida que chove para mim. Um medicamento, ele é considerado de alto custo quando ele compromete uma gama boa do orçamento familiar. Porém, se o medicamento já for no valor de 70% do salário mínimo vigente, ele já é considerado de alto custo, independente da situação financeira da família. Trilionário. Exatamente. Não importa, entra pro... Vai conseguir a medicação desde que tenha os requisitos que a gente já conversou. Até aproveitando, assim, o momento, o direito da saúde, o acesso aos tratamentos adequados é tão importante para a vida das pessoas que, recentemente, no final de agosto, a gente teve um julgamento que concedeu o tratamento, apesar da Unimed ter recorrido. Então, no dia, assim, vou colocar uma data aproximada, mais ou menos no dia 25 de agosto, teve um julgamento na turma recursal, concedendo a minha cliente de maneira definitiva, reconhecendo a liminar, todo o tratamento do câncer sendo devido realmente pela Unimed, que tinha sido negado administrativamente, e no dia 26 ela faleceu. Ela faleceu sem ter certeza que ela ganhou a ação. Obviamente, ela estava sendo muito bem cuidada, a liminar fez toda uma estrutura de sobrevida para ela também, ela ficou 2 anos lutando e conseguindo esse tratamento num câncer severo, mas a gente vê que o impacto de uma negativa é, de fato, o encurtamento, muitas vezes, da vida. Inevitavelmente. E aí, quando a gente fala desse tipo de direito, a gente não fala simplesmente do acesso a uma justiça. Eu tô brigando com meu vizinho, eu tô fazendo isso. Uma justiça mais de litígio puro e simples.
a gente está falando de fato de um propósito de levar sobrevida, levar qualidade de vida para as pessoas, e por isso a gente estruturou e quer estruturar o melhor para os nossos clientes que chegam, dando o melhor suporte possível, sendo o mais ágil possível, porque às vezes os dias que a gente perde, né, estudando, e faz parte também disso, né? A gente, enquanto advogado, busca se aprimorar, especializar, e muitas vezes não pode, até por questão financeira, dizer não para as pessoas, mas quando a gente busca um especialista, ele tem essa possibilidade de entregar o acesso à justiça de maneira mais rápida, porque ele já também está habituado mais assertiva, com isso. Né? Exatamente. E a gente se arriscar ali nessa área é um perigo, eu percebi quando eu fiz para minha tia. Eu demorei justamente porque eu não poderia errar. Exatamente. E nem todo advogado pensa assim, a gente sabe, às vezes no desespero mesmo de querer pagar as contas, aceita o cliente, mas pode ser um dano irreversível. A gente tem como bem propósito nosso também para o futuro ter uma banca de atendimento muito célere a todas as pessoas que precisarem de acesso à justiça no que toca o direito da saúde. Então a gente está se estruturando para isso, a gente busca dar essa resposta mais ágil possível também, e faz parte do propósito do nosso escritório cuidar dessas pessoas, inclusive pessoas com uma vulnerabilidade extrema, entregando a elas o melhor que a gente pode, e o encaminhamento. Muitas vezes tem gente que não consegue uma consulta, uma orientação, por mais que a defensoria vá atender, elas às vezes precisam simplesmente de uma orientação, onde eu vou, onde eu busco, onde eu tenho informação, e a gente tenta, enquanto operador do direito, que lida com uma área tão sensível, trazer essa qualidade também de atendimento no nosso escritório. Bacana, bacana. Muito sucesso para vocês nessa área, assim, é uma área enriquecedora. Espero que alavanque aqui no estado e que vocês possam se tornar referência nesse assunto, né? Acho que precisa e é necessário e importante. Agora, voltando para um lado de marketing, como que fica o marketing do escritório? Eu vejo que você se posiciona muito, Douglas, assim, no vídeo. Você teve um podcast, não sei se tem ainda Podpasme, não sei se vai retomar. Conta aí um pouco do marketing digital, a importância dessa parte no escritório. Olha, a Easy tem papel fundamental na consolidação do conteúdo em si, porque até então, antes de conhecer a Easy, de estar inserido no universo Easy, a gente basicamente fazia por conta própria, sem uma estrutura de imagem, de qualidade de imagem, era tudo muito no chutômetro. Eu vou fazer isso, e bem despretensiosamente, mas é fundamental, é indispensável para criar autoridade, ter um Instagram bem estruturado, demonstrar essa autoridade, e o marketing ele é fundamental, ainda que não seja um marketing de prospecção. Então você não produz o vídeo, às vezes, para que as pessoas te procurem, mas você constrói uma estrutura para que as pessoas te reconheçam. E hoje, por exemplo, muitos colegas advogados, quando tem problema com companhia aérea, já me procuram falando: olha, eu te vejo no Instagram, eu vejo você posicionado nisso, eu sei que você vai resolver, eu vou te indicar um cliente. Então, vários advogados me indicam cliente. Eu tava vindo para cá, inclusive, falei, Seu objetivo não era atingir o público de cliente, mas atingir o advogado e veio o cliente. E não é nem só esse o objetivo, é trazer essa autoridade de fato. E aí, com um conteúdo de qualidade, com uma equipe cuidando da qualidade também do vídeo, não só do conteúdo, isso se torna muito mais fluido. Então eu só tenho que agradecer a Easy e recomendo, viu? Fazem um trabalho incrível, desde a marca. Como que era essa diferença? Antes do Douglas sem esse marketing por trás, com relação a clientes, captação de clientes e indicação também. Basicamente o que estruturava o escritório até então era o orgânico, do boca a boca, só que o marketing, como eu disse, de posicionamento não existia. Era simplesmente uma postagem aleatória, um conteúdo bem mesclado, e cada dia falando sobre uma tese diferente, conforme chegavam as demandas, porque no início da advocacia não era tão nichado assim, a gente precisava se posicionar de maneira diversa, e aí quando a Easy chega, ela começa a organizar a casa a partir do layout, desenvolvimento de marca, desenvolvimento da estrutura. Olha, esse aqui é o seu padrão, até a cor das postagens, os tons das coisas. Olha, você fala muito sobre isso. Então, o conteúdo, quando você falar sobre aquilo, você precisa se posicionar um pouquinho criando storytelling, famoso storytelling. Não é simplesmente jogar algo aleatório. Então, é uma estratégia, essa né, estratégia.
A palavra pra é gente, estratégia. advogado, é difícil a gente entender que a gente tem que entrar nesse meio do empreendedorismo, do marketing, e cuidar disso tudo. Exato. Então, o auxílio na estratégia, na criação do conteúdo e também no posicionamento da marca, ter uma logomarca bonita. Às vezes a gente vai num site aleatório e A sua é fala, bonita? logomarca grátis. E joga ali. Porque é normal no início fazer esse tipo de situação. É tentador. Só que é tentador. Logo no começo, quando a gente tem a possibilidade de contratar uma empresa tão séria, com profissionais tão competentes, a gente não pensa duas vezes. Então, isso foi fundamental e tem sido fundamental na nossa trajetória, nesse novo posicionamento também, Sim. da qualidade do vídeo, principalmente, e no posicionamento da marca. Douglas e Amanda, foi um prazer ouvir vocês. Aprendi, fiquei curioso algumas questões de direito de saúde que eu vou pesquisar, alguns casos aí que vocês contaram também, vou acompanhar, quero saber o desfecho final. E de repente a gente volta para um outro podcast, então agradeço aí a participação de vocês. Gui, olha, foi sensacional dividir esse tempo com você, compartilhar esse tempo com a galera também de casa. A gente tem certeza que essa e outras tantas teses do direito da saúde, enfim, de vários outros tipos de direito, elas precisam ser mais difundidas, e esse espaço aqui tão importante que vocês deram para a gente poder falar um pouco disso, um pouco também da trajetória do escritório, e tenho certeza que vai ser muito impactante para a gente e também para o pessoal que está assistindo, porque, de fato, o direito da saúde é capaz de mudar a vida efetivamente das pessoas. Então, muito obrigado. Contem com a gente para o que vocês precisarem. E quero deixar só um recadinho final aqui para o pessoal de casa, que é, pessoal, não deixem a negativa do plano, a negativa de qualquer tipo de exame ser a barreira de acesso à saúde, à qualidade de vida, ao tratamento que você precisa. É isso. Vocês têm os seus direitos, busquem e entendam se vocês preenchem os requisitos e busquem pessoas qualificadas para um cuidado primoroso com o que você precisa para estar vivo, que é a sua saúde. Bem lembrado. É isso. Obrigado pela oportunidade. E vamos ter mais chances de conversar, destrinchar um pouquinho mais, porque é um assunto muito rico e que muita gente desconhece. Agora, eu acho que quem assistiu, estudante de direitos, outros advogados que assistirem esse episódio vão se interessar e querer, quem sabe eu não posso me especializar também nisso. Sim, sim. É verdade. É verdade. E a gente tá aí, sigam nas redes sociais, elas devem ficar aqui na descrição também, né, Gui? E a gente vai estar falando sempre sobre os nossos temas específicos e sempre disponível também para tirar uma dúvida ou outra dos colegas que estudam direito, que às vezes querem entender um pouquinho melhor como funciona. Quero fazer um convite, já ia esquecendo, mas quero fazer um convite para você, advogado, estudante de direito que quer começar a se ambientar também na OAB, vem para a Comissão de Empreendedorismo, que lá a gente tem trocado ideias sensacionais sobre o futuro da advocacia, o empreendedorismo na advocacia, porque de fato ele existe, é indispensável, e muito obrigado novamente pela oportunidade. Valeu, galera. Obrigado aí pela audiência de hoje. Fico muito feliz que vocês continuem acompanhando a gente aqui no Easy Insights. E havendo alguma dúvida, precisando de consultoria jurídica na questão de direito médico saúde, procure o Dr. Douglas e a Dra. Amanda. E até o próximo.